Olá, tudo bem, gente? Agora eu vou responder uma pergunta do Donatan Aguiar. Fez uma pergunta a respeito, do seu filho, falando sobre a gravidade do momento que eles estão passando, sobre uma doença, desde a infância, que se chama de transtorno do neurodesenvolvimento ou atraso do neurodesenvolvimento. E ele fala ali que por conta de um atraso de busca por tratamento, começou ali para esses 22 anos de idade, hoje ele é muito dependente. Bom, primeiro de tudo, Donatan, acho que é assim que se pronuncia. Primeiro de tudo, Donatan, você sabe que eu não, existe uma limitação, eu não tenho como falar de uma coisa muito específica do caso teu e do teu filho, porque eu poderia até casar mais mal do que bem, Às vezes eu posso dar uma ideia que não tem nada a ver com o caso de vocês, justamente porque eu não conheço profundamente. Mas eu quero dar uma ideia que possa ser geral, justamente porque possa realmente ajudar de maneira ampla, e também não só você, mas qualquer outra pessoa que às vezes esteja passando por um caso parecido, tá bom? Então eu digo assim para você, primeiro eu queria tirar um pouco uma ideia de culpa, sabe? Que muitas vezes você tem num quadro assim como o teu, ou no teu filho, tá? Que é a seguinte ideia, veja, as doenças de neurodesenvolvimento, que a gente chama de transtornos de neurodesenvolvimento, tá certo? Normalmente são aquelas dificuldades que a gente vê normalmente congênitas, genéticas, a gente vê desde neném ou desde a infância precoce, a gente vê uma dificuldade ou daqueles marcos de desenvolvimento motor, marcos de desenvolvimento de aprendizagem, então não senta firminho, não consegue dar o tchauzinho na idade certa, enfim, não fala as primeiras palavrinhas, não anda na idade certa, em diversas velocidades diferentes. Então a gente começa a pensar em espectros autistas, a gente começa a pensar em retardos de desenvolvimento, que antigamente era chamado de retardo mental, enfim, essas situações elas vão gerar uma dificuldade de funcionamento do paciente. Agora, uma coisa muito importante que deve ficar clara nesse caso é que esse problema se refere a uma dificuldade do desenvolvimento do cérebro. Como o próprio nome diz, veja, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então o cérebro ele não se desenvolveu da maneira adequada. E uma coisa que eu vou comentar aqui, e que certamente pode provocar polêmica, mas eu acho que é um enfoque interessante para os pais terem, é de compreender que esse quadro de neurodesenvolvimento comprometido, ele nunca será revertido por nenhuma atuação profissional. Veja bem, primeiro eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que as atuações profissionais nesse caso não tenham benefício. Também não estou dizendo que não existam ganhos ao longo do tempo fazendo uma atuação. Mas o que eu estou dizendo é que o problema é que o cérebro ele não tem, apesar da sua plasticidade, reconhecida plasticidade, o cérebro também é reconhecidamente não capaz de regeneração. Então, se o cérebro ele não se formou adequadamente, aquela espécie não é bem uma lesão, mas vamos dizer assim que é como se fosse uma lesão, uma incapacidade ali de desenvolvimento do cérebro, ele estará lá estável, E essa dificuldade, ela hoje a medicina, ela não tem como, através de um tratamento, fazer com que aquilo simplesmente pare de acontecer de maneira inadequada e comece a acontecer de maneira adequada. Então, mesmo que o pai faça tudo, gaste todo o dinheiro que ele tem, aquela criança ela não vai ser não vai ter um futuro radicalmente diferente do que teria se ela não tiver todos os tratamentos necessários. É claro que se a gente avaliar uma criança, um paciente que teve estímulos adequados, ela vai ter um desfecho muito mais positivo, aquela que não teve um desfecho muito mais negativo, mas talvez não tanto da ótica dos prejuízos
centrais, radicais relacionadas ao neurodesenvolvimento, que é o problema em si, e mais talvez a adaptação de suas dificuldades em relação ao ambiente, que dá de fato autonomia, coisas assim. Mas esta parte, eu diria que ela é bem passível de ser conquistada mesmo depois, tá? Mesmo na vida adulta, tá? Então essa culpa, ela realmente não deve existir, ela não vai gerar nada de bom, tá? E isso que é o transtorno do neurodesenvolvimento, tem que ficar de alguma maneira compreendido que ela é algo diferente das doenças mentais que podem vir como comorbidades, que são depressão, ansiedade, doenças psicóticas, que são doenças que vêm, né, em sobreposição a esse quadro, que devem ser tratados quando aparecem, se aparecem, né? E essas doenças, elas, assim que aparecem, devem ser tratadas, elas são remitidas, né, de uma forma plena, se bem tratadas, na medida em que o tratamento está bem constituído, tá bom? Enfim, é essa a ideia que eu queria passar. Espero ter ajudado em alguma coisa, ter trazido alguma luz, tá? Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Muito obrigado aí pela pergunta. Se tiverem outras dúvidas, é só colocar que eu vou tentando responder, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.